liberalismo. Né? O liberalismo é a doutrina da Revolução Francesa. Certo? O liberalismo é a filosofia da Revolução Francesa, a filosofia política. Nasce, a Revolução Francesa é o romantismo. E a economia é o capitalismo. Na política é a democracia liberal. Democracia liberal. Na filosofia é o subjetivismo. Subjetivismo. Então, o que interessa para mim é isso aqui hoje. Como é que o romantismo ajuda o liberalismo? Certo? Então, há uns trabalhos meus sobre o romantismo, os capítulos da minha tese, no site da origem do romantismo alemão. Tem muita coisa explicada lá. Mas eu dou para vocês uma coisa. Então, o romantismo é a Revolução Francesa. E ela tem o romantismo tem uma influência enorme em nós. Porque nós vivemos na sociedade liberal, na democracia liberal. Nós vivemos nessa sociedade capitalista, democrata, liberal, com mentalidade subjetivista. Nós somos impregnados de romantismo. Mesmo a pessoa que não sabe nada sobre o romantismo, como eu não sabia, até muito poucos anos atrás, ela fica encharcada de romantismo pela sociedade, pelos livros, pela televisão, pelos filmes, pelas conversas, pelo modo de ser das pessoas. Por que as pessoas são contra, por exemplo, a tourada? Por puro romantismo. Coitado do touro. Matar o touro. Se não pudesse matar o touro, não podia usar sapato do couro, não podia comer bife. Coitado do touro. É por puro romantismo, sentimentalismo barato. É claro não. Esse romantismo é que permite o aborto, mas não permite matar um cachorro. Então agora tem um orfanato de cachorros, aí tem 15 mil cães e gatos cuidados por uma ONG qualquer. Né? Mas as crianças de rua estão abandonadas. Isso não tem importância nenhuma. Mas os cães e gatos miau. Quer dizer, um sentimentalismo. O romantismo coloca o sentimento acima da inteligência e acima da vontade. Esse é o tipo do romantismo. O romantismo, ele coloca a sensibilidade, o coração, acima da inteligência e da vontade. Ele nega a inteligência. O romantismo é contra a inteligência. Por isso é difícil conversar com o romântico. A gente fala alguma coisa e eles falam, mas coitado, eles respondem com sentimento. Então não se encontram nas conversas. Você fala um argumento, vai para a inteligência, ele responde com o sentimento do coração. Então não dá para conversar. Claro? Tudo bem? É difícil. Para convencer um romântico seria preciso. Como vai? Seria preciso tirá-lo desse sentimentalismo. Todo romântico pensa que o romantismo não tem doutrina. Imagina, ele é contra o pensamento, mas isso é uma doutrina. Ser contra o pensamento é uma doutrina. Claro? Então, vamos ver alguma coisa do romantismo para vocês entenderem. Né? Então, primeiro ponto, o romantismo coloca o sentimento acima da razão. Ele depende de uma razão os românticos. Então, eu dou simplesmente alguns exemplos para vocês compreenderem isso. Por exemplo, o romance de José de Alencar. Claro? Vocês todos já viram o romance de José de Alencar. Quem já leu José de Alencar? Então, fala da Iracema, que é uma índia lá do Ceará, que a gente sempre diz, Iracema virgem dos lábios de mel. Ela não usou colgate. Ela não escovou os dedos, pode imaginar o barco. Está claro ou não? Compreenderam ou não? Uma tolice monumental. Quer dizer, uma mentira. Como? Iracema virgem dos lábios de mel. Uma índia toda desdentada, cheia de carne, cheia de piolho na cara, de gordo. Se deram uma inversão, não tem nem gorda, podia ser até magra. É uma coitada. Claro ou não? O que é uma índia? Uma pinta índia com certo bom, não tem cabimento. Por exemplo, o Guarani. Então uma índia, uma portuguesinha Cecília,
se apaixona por um índio, o Piri. Ela mora numa fazenda às margens do rio Paqueté, no Estados Unidos. O rio Paqueté. Eu tenho a impressão do rio que não quer peixe. Paqueté correr. Ele fica parado, no chato dele. Então a Índia é apaixonada, a portuguesinha é apaixonada pelo índio. O índio é antropófago. Claro não. O antropófago. Ele trata ela como um marquês de cidade. Claro, tem, não vou contar tudo alguma. No final eles estão lá, e tem uma inundação no Paqueté. Eles sobem no coqueiro e estão banho no coqueiro. E a água vem subir. Não é isso? Foi o século assim, está morrendo de novo. Então vamos olhar para o gato. Então, o Peri, para salvar, o que ele faz? A água está subindo. Ele agarra o tronco da palmeira, sentado em cima. Ele tenta levantar o tronco da palmeira, ele sentado em cima. Tenta levantar a cadeira, sentado em cima. Dá para levantar a cadeira, sentado em cima, não? Não, mas daí era só entrar na água e puxar o próprio cabelo, assim, para fora da água, né? Mais fácil, né? Ele arranca o coqueiro lá e fica os dois. O coqueiro, em vez de ficar boiando assim, o coqueiro boia assim, vai ficar não pode gastar. Claro, não pode gastar. É uma visão da floresta cagada. Tá? Eu costumo contar para os alunos longamente, conto para vocês brevemente, as minhas aventuras na floresta. Tá? Já falei para vocês. É conto pra eu tinha 7 anos, né, e passava aqui lá no Cine Cambuci, que era um cinema que eu tinha na rua Fundo da Bola. Então, eu tinha meu filho, já pedi para minha mãe R$1.000, um sal, para ir ver o filme dela. Tá? Minha mãe não queria lá, porque não tinha. Eu era insistente, eu quero, não tem, afinal me deu R$1, saí correndo lá. A rua tem ladeira. Eu era pequeno, devia ter essa altura, né? Então eu era muito pequeno. Então, cheguei correndo lá em Papulinho, pequeno, né? Quando ele está cansado, ele teve uma vez na frente. E, então, porque a velha na frente. Quanto que é? O real e tal, pegar o peru, a velha procurou na bolsa, o óculos aqui, e o óculos, aí bateu uma coisa, e foi melhor aí do outro lado. Eu estava desesperado, eu escutava a música lá dentro. E eu queria lutar. Bom, então, afinal, a velha saiu da frente e eu fui me deu a passagem, cobri lá, abri a cortina e tinha foco na tela, era redondo, e estava lá o Tarzan em 1936, o John Weissmuller, que era campeão na Olimpíada de 36 em 2000. Então era um americano sexudo lá. Estava dando um grito, segurando um cipó e gritando, desesperado. Foi parecia que tinha imposto o dedão dele na máquina de moer carne. Minha mãe que ia fazer moer carne, um dedão do cara do lado dele, desesperado. Eu não filmava a máquina, mas garanto que eu fui dedão na máquina. O capítulo que eu via, seu pai, era o breakfast do Tarzan na floresta. Porque o Tarzan quis se criar na floresta para os macacos. Então tinha uma toalha no chão, porcelana, xícara de chá. Estava o Tarzan, a Jane, que era a mulher dele, claro, e o boy. O boy era uma espécie de Ronaldão, escapado a sedente, uma cara de trouxa absoluta, um bulldog todo gordura de músculos, tá certo? E então, enquanto eles estão tomando café, chega o elefante. A floresta era mais uma graminha, uma quinta feita. Um rio espetacular correndo lá, e chegou o elefante gritando, o Tarzan entendia todas as línguas sem dicionário. Língua de bicho eu entendia. Se o Lula fosse falar com ele, eu entendia. Então chega o elefante lá, com a pata,
Então, às vezes, persegue o governo, não faz. Então, ele fala em um elefante, e o espinho, o espinho, o estrepe enorme, tem no sangue. O Brasil tinha o estrepe, pega um bandeiro, passa o meteorato, coloca um bandeiro, o elefante se cumprimenta. Dali 15 capítulos ele vai se lembrar que quando ele morre, vai salvar o Tarzan de uma vez. Porque a Chita era uma macaca, que a milita dentro uma boca linda. Era o Darwin em pessoa lá, conversando. Aí, termina o café da manhã, o boy não vai nadar no rio, um riozinho. Aí chega aquele macaco, o Tarzan escuta as coisas desesperado. É que o rapaz está no rio e tem um jacaré com um sorriso imenso. Para pegar o dedão dele. O jacaré ia pegar o dedão dele, ele dava uma abraçada e dava o dedão do jacaré. E eu na cadeira, um suspense tremendo, aí comida as unhas, etc. E o Tarzan sobe, até uma árvore, e pega um cipó, dá o grito dele, uma máquina de moedada de leões. Então pega lá o cipó e faz um balanço. É um espetáculo. Quando ele terminava o balanço, ele soltava e tinha outro cipó. Ali, sincronizado, que pegava outro cipó. Nunca tinha um tronco de árvore na frente da boca. Aquela embaixo. Nunca tinha um cipó carcomido por cupim que ele pegava e ele desce aqui para andar, virava para o chão. Ele vai indo e a câmera mostrava ele voando, gritando e o jacaré ali pegando o dedo no negócio, sabe? Ele não boy. Afinal, ele dá um último balanço e se joga no rio. Vai nadando, o jacaré tá pegando o rapaz tem um trouxa, nadando sem perceber. Claro. Aí o cara tinha uma pata tramontina. Não tinha um mercado da floresta. Era tudo perfeito. Então, ele chega no jacaré, o jacaré vira a barriga assim por ele dá uma punha lá no jacaré. O jacaré morre, então saiu o Tarzan, o filhinho, da praia, etc. Indo lá pela praia. Olha que delícia. Porque o rio chega naquele, não tinha barro. Não tinha lama. Bom, nessa época me convidaram para vir a São Joaquim, não. Em Butiramos, um alemão conhecido da minha família que tem um sítio lá, floresta. Então eu ia para a floresta. Claro, estava encantado. Eu tinha ganho um canidetinho de Natal, dobrado, era uma delícia. Tinha escrito não sei o quê, Brahma. Eu ia para a floresta. Elefante, chimpanzé, jacaré, ninguém fabuloso, aves, uma grande delícia. Eu fui lá no sítio de São Paulo, cheio. Então, meu time me levou para a floresta. Então, a gente descia lá por um brejo danado, onde eu já sei. Cheio de rios, vazios, sim. Tinha muitas criações de porcos. Cheio de seminário por todo mundo. Eu já tinha eu estava descalço, claro, em calçãozinho, aquele de 1936, esse caminho. A floresta brasileira é uma coisa nacional, produto particular brasileiro, é mesmo no Brasil uma coisa horrorosa. Cheio de espinho, não dava para andar. Não tinha elefante para ter os espinhos, não tinha vantagem nenhuma. E eu me estrepei. Logo me entrou uns espinhos no pé, ela fui obrigado a colocar um tênis pesadão. Chegamos no rio. Chegamos no rio, fui louco para vir com o jacaré. Chegamos no rio, cheio de lama. Levei um escorregão para pegar uma lama podre, um cheiro do rio. Fui pegar um cipó para dar um balanço, né? O cipó, aí o cipó trouxe isso no olho. A floresta brasileira é um caos. Depois não tinha árvores. Tinha umas árvores aí para lá, com um monte de mato no meio. Não dá para passar. Mas do Tarzan não. Tinha uma árvore lá, uma árvore aqui, que passeava, tinha uma toalha. Tudo bem direitinho. Jacaré, tudo bem.
Né? Não tinha nada. Nós fazemos para casa. Final, deu o negócio pelo meio. O jacaré. Perdeu o candidato. Era um vulto comum, um cheiro tremendo. Era um cachorro, tinha tudo. Culpa do roxo, um horror. Desisti de ser pai. A vocação do filme é apresentar de modo romântico. A floresta só tem grama bonita, as árvores esparramadas, não tem espinho, tem perfume, as borboletas que passam assim na rua, o cartão saudável. O romantismo forma a visão da realidade, porque ele é contra a inteligência. Certo? O romance, o tronco de pé do Chabricar. É um rapaz, a minha, que ele está apaixonada, caiu no sorvedor, no rodamuinho lá no rio. Ela vai morrer, e tinha um buraco lá no crochê, então, um mar, se joga lá, porque ele conhece, diz o Zé Ricardo, ele conhecia o rochedo com o dente por fora. Era minhoca, né? Era cupim, estava dentro do rochedo, conheceu o rochedo com o dente por fora. É meio difícil, tipo, né? Uns pontos. O romantismo, ele nega o real. Ele pinta o homem, a natureza, sem nenhum defeito. Claro? O filme pintava a floresta de modo romântico lírico. A minha descrição, que eu fiz agora, uma caricatura romântica realista. Na floresta eu só descrevia a frase do Chicano só com defeitos. É claro que nem só assim, deve ter algumas coisas encantadoras, evidente. Certo? Todas as luzes são deformantes. Uma exaltando só o lado bom da floresta, eliminando todos os defeitos. É o romantismo lírico. Outra, mostrando os defeitos que eu contei, aconteceram, hein? Não inventei nada. Mas eu só contei os defeitos. É uma visão realista. A natureza não presta. A primeira é uma visão ecológica. O romantismo, então, ele nega o real. Certo? Ele nega a inteligência, ele nega a natureza tal qual ela é. O Deus criador do mundo é o Deus do mal. A natureza não presta, a nossa inteligência não presta. Nós somos todos um. Certo? Daí no romance procura o rapaz, a alma gêmea dele. O outro eu. Certo? A Julieta é o Romeu de saia. Tá certo? O Romeu é a Julieta sem trança. O Brando? Ah? O Trajano, que é ela em versão feminina. Então, o romantismo, ele nega a razão, ele vai ser individualista. Entretanto, o individualismo dele, ele prega uma unidade com a divindade. O meu eu é um eu emanado pela divindade. Eu sou a divindade. O homem não tem pecado original. Por isso, os índios são sempre bonzinhos. Tá? Daí, hoje em dia, os livros apresentarem os astecas, etc., como se fossem anjos. Então, por exemplo, os astecas, os antropólogos, são excelentes. Eu me lembro de uma poesia que eles estavam copiando o Gonçalo Dias. Como é que era? No meio das matas, de amenos verdores, cercado de troncos, cobertos de flores, se abriu os tetos da tudo. São bravos, são todos, são filhos do nosso. E aí, falamos que viu o campeão. E justo o filho, né? Eu copiei tantas vezes, desculpa o castigo. Se você viu. Imagine a tábua dos índios, no meio da selva de amenos verdores. Olha que lindo, a selva com amenos verdores. Leishmaniose, dengue, malária, jacaré, carrapato. Tem algumas coisas bonitas, tem amenos verdores, mas não só tem amenos verdores. Então a tábua dos índios cercada de troncos, coberta de flores dos índios. Então fazem uma tábua com tronquinhos. Eu imaginava os troncos
tudo redondinho, cerrado na terra reducida, né? As vinhas plantaram trepadeiras, gerânios, etc. Então, no entardecer, as vinhas devem estar ao fim, vão arregar as árvores, as flores dos troncos, cercados de troncos cobertos de flores. Alteia-se os tetos de altiva nação. Alteia-se os tetos de altiva nação. Quer dizer, a nação timbira fazia casas cujos tetos se alteavam, em torres de castelo medieval. Era um ninho de rato horroroso, né? Uma tábua de índio, sabe como é que é, né? Uma oca, né? Então aqui tem a porta, que é porta, janela e chaminé. Aqui tudo coberto de palha, cheio de bicho em cima. E a oca é assim, ela tem aqui 2 fileiras de paus. E as pessoas amarram aqui as redes. Claro, então quando alguém dá endereço, onde você mora? Na Oca 3, um pouquinho do ponto de esquerda. Claro, uma sujeira sem banheiro. Menos vergonha, é uma visão do índio completamente sonhada. O romantismo, então, é sonhador. Ele é contra o real, a favor do sonho. Claro? Então, por exemplo, Luiz Olá tem um livro Sonho. Ele sempre tem um sonho. Minha avó, eu acho que eu vou dizer para vocês um verso da minha avó, contei para vocês. Minha avó gostava de um poeta, Stecchetti, no italiano, né? Falava de um poeta que tinha sido tuberculoso. Todo poeta romântico tem que tossir. Se não tossisse, não era bom poeta. Tinha que tossir e morreu aos 23 anos, sabe, de tuberculose. Tudo bem? Tudo bem, Catrinho? Então, tinha que morrer de tuberculose aos 23 anos. Então, Castrol, Coca-Cola, então tem um Castrol italiano, Stecchetti. Então, veja que bonitos versos. Ele está falando para namorar, ele é tuberculoso. Sento la febbre, que tinha febre. Sento la febbre arde di me ne viene, ma quando penso a te mi sento bene. Quando non penso a te vorrei morire, ma quando penso a te vorrei guarire. Eu sinto a febre queimar nas minhas veias, mas quando penso em você eu me sinto bem. Quando eu não penso em você, quando penso em você eu queria sarar, quando eu penso em você eu queria morrer. Claro? Quando eu penso em você eu queria sarar. O nome dela é Cafiaspirina. Eu sei que você é uma febre. Que é uma falha. Uma falha. O romantismo, então, ele afirma que nós somos parte da divindade. E o meu eu e o eu da Ivone são um só. Ela é minha irmã gêmea, irmã X. A Ivone é calma, eu sou estourado. Tá certo? É completamente oposto. Ela é prudente, eu sou imprudente. Ela tem uma possibilidade, tem os defeitos opostos. Tá? Então não tem nada de igual. Ela não é minha irmã gêmea, minha alma gêmea. Isso não existe. Claro? Então, mas eu não sou só a alma gêmea da Ivone. Também sou um com ele, um com ele, um com o Melício. Pode ver na careca, nós somos o mesmo. Uma igualdade. A única diferença é que ele não usa gilete no lado de cima. Senão nós temos o mesmo. Uma tolice. Cada eu é Melício, Orlando é Orlando, Edson é Edson, etc. Claro, mas uma bobagem. O romantismo, para vocês entenderem bem, eu vou dar. O romantismo mesmo é o alemão. O resto não tem nada que outro. Toda a escola de arte tem tudo filosofia. O romantismo é filosofia. A Revolução Francesa é filosofia do liberalismo. Claro. Então ele é estritamente filosófico, o romantismo alemão. O romantismo italiano é político. É muito mais liberal, é muito mais democrático, anticolonialista, nacionalista. O romantismo italiano é só político. Tem, é claro, o Stecchetti e outros poetas desse jair. O romantismo francês também não é bem filosófico. O brasileiro é uma cópia vagabunda do romantismo francês, mas vagabunda até o cheio. Tá? Não tem nada no Brasil que tenha algum valor assim. O Machado de Assis escreve bem, imitando a de Queiroz, que imitava o Luiz, mas longe de Como a gente francês aqui? o romantismo francês é muito menos filosófico.
é mais artístico, mais político. Mas o italiano pensaria bem político. Bem, o romantismo propriamente é o alemão. Claro? E ele nasce da filosofia de Schelling e Fichte, que vem de Kant. Já Schelling, ele vai ser amigo de todos os grandes poetas românticos. Os grandes poetas românticos, eles viviam em Iena. Iena é uma cidade na Universidade de Iena. E lá eles tinham um grupo que formou uma revista, Athenaeum. Essa revista foi feita pela seguinte pessoa. Frederico Schlegel. Augusto Schlegel, irmão dele. Um outro, Frederico von Adenberg. Esse é o importante. E tem um outro, uma secundária, técnica. Depois entraram outros elementos. Claro, Brentano, Clemens Brentano. Professor, o Wackenroder. Era bem depois. Bem depois? Não tem muita coisa aí. Hölderlin, aquele outro Schleiermacher, etc. Aquele que interessa para Deus é um importante caso de ser católico. Esses aqui que são os encontros, principalmente os três primeiros. 1, 2, 3. O 3 aqui é o chefe. Ele morreu com 27 anos, o Adenberg. O nome dele, o filho dele era Novano. Tá? Eles não definiam o que era romantismo. Tá? Então, o romantismo, diziam eles, que para definir o romantismo teria que ter pelo menos 150 páginas para dar uma definição do romantismo. A melhor definição do romantismo que tem, os autores concordam que é essa aqui. O romantismo é um conhecimento absoluto, salvador. É um conhecimento absoluto salvador. Claro? Conhecimento absoluto. É muito difícil entender isso. A definição de gnose é um conhecimento absoluto salvador. Esse conhecimento absoluto é a mesma definição. A mesma definição. A definição de gnose, a definição de romantismo é a mesma. Porque o romantismo é a forma de gnose. Que quer dizer um conhecimento absoluto. Não é um conhecimento racional. Não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento intuitivo que a divindade é o mais profundo do nosso eu. Eu sou Deus. Eu sou o mundo. Deus, o mundo e eu somos uma só coisa. Eu sou o mundo. Eu sou a natureza, eu sou o espaço, eu sou o vento, eu sou a tempestade. Eu sou todas as coisas. Por isso eu sou os outros. Eu sendo tudo, eu sou a divindade. Tá? É claro que eu não vou dar um curso de romantismo aqui, que seria bem interessante, mas não é agora o motivo. O romantismo, ele era religioso. É uma nova religião. Eles diziam isso. Os três aqui diziam que ele está fundando uma nova religião. Então é o contrário do que se pensa aí. Beethoven sabia bem isso. É o contrário do que se pensa. Que o romantismo é olhar para a lua e fazer uma poesia profunda de Estela, na janela, tá certo? Com gosto de canela, tá certo? Em Portugal tabela e assim fazer. Tá certo? Não pode errar. Não tem nada disso. Comunista, marxista,
Além disso, o romantismo é que produz a arte moderna e o comunismo. Então, o romantismo... Pois não. Mas nem todos sabem disso. Não. Principalmente os nacionais. Os nacionais confiam sem saber, é claro. O Zé de Alencar sabia alguma coisa. O livro Pata da Gazela fala alguma coisa disso. O Machado de Assis também fala alguma coisa da religião dele, no livro Quincas Forma, ou então no Memórias do Sargento Milícia. Né? Brás Cubas. Brás Cubas. Memórias Brás Cubas? Memórias Póstumas do Brás Cubas. E que ele fala do momento. Mas ele sabia pouco Machado. Sabia bem pouco. O Zé de Alencar sabia um pouco mais. O livro Pata da Gazela é bem interessante. Bem interessante, do ponto de vista filosófico. Mas também não eram pessoas que tinham grande cultura. Então o romantismo é uma religião. Eles diziam que iam fundar uma nova religião. Então dizia o Friedrich Schlegel que ele ia ser o apóstolo de São Paulo da nova religião. Certo? Que tinha que ter um Cristo da nova religião que podia morrer de amor. Porque não se pode fundar uma religião sem alguém morrer de amor. Então foi escolhido para morrer de amor o Hardenberg, no Vale. Ele vai ser o Cristo da nova religião. E ele vai morrer de amor. Ele vai morrer exatamente de amor. Uma coisa curiosíssima, daqui a pouco eu conto o amor dele. Certo? Mas ele morreu literalmente de amor. Schlegel tocando uma música no piano, ele estava em êxtase e morreu em êxtase. Por amor. Claro? É bem interessante. Então dizia que devia ser o Cristo da nova religião. Certo? Porque se não tivesse alguém que morresse por amor, a nova religião não se fundaria. Era preciso ter uma nova Bíblia, que contasse toda a história da Bíblia de modo romântico. Daí o Brentano recebeu ordem do chefe deles todos, que é o padre Weiler, um jesuíta, que mandava neles todos, mandou o Brentano escrever as visões da Catarina Emmerich. Visões de Ana Catarina Emmerich, uma freira. Não tem nada a ver com o filme, no caso, Emmerich. E ele escreveu então uma Bíblia, desde o começo da criação do mundo até o Apocalipse. O Clemens Brentano. Clemens Maria Brentano. Isso é um nome tão grande. Quando ele era pequeno, ele foi na igreja. O nome dele é Clemens Maria. Então, né, eu fui cantar essa rainha. Oh, Clemens, oh, Pia, oh, Dulce Virgo Maria. Eu pensei, o que é isso? Clemens Maria era ele. Então ele acreditava que era a salve rainha era para ele. Incrível, né? Assim, tem cara de paranoia. Tal questão do próprio eu, que ele acredita que ele é a salve rainha para ele. A vida inteira é isso. Então quando ele se apaixonava por um homem, ele assinava Maria. Porque ele se apaixonava por homens também. Claro. Na Podpet tinha uma coisa parecida, né? O Diego achava que a mãe dele era a encarnação de Nossa Senhora. E ele é a encarnação de Imaculado Coração de Maria. Você não sabia? Não, foi a mesma ideia. Eu diria, a mesma paranoia. Todo paranoico se acredita no ser superior. E como ninguém trata ele de ser superior, ele é perseguido, né? É claro. Estou com a paranoia na cabeça. Então, o Hardenberg era o homem. Se eu vou tratar só dos livros do Hardenberg, do Novalis, para vocês entenderem, vou te pagar só. O Novalis, pois é. Quais são as obras principais do Novalis? Pois não. O Brentano vai escrever o livro Visões de Ana Catarina, que é uma das bases Vida Santíssima Virgem. E aí escreve um outro, a Paixão, Vida Paixão do Cordeiro de Deus.
São todas visões da Catarina, que nunca viu nada. Ele inventava bastante. Então o Novalis, ele vai escrever alguns livros extremamente interessantes. Quais são? Eu só ponho aqui alguns nomes dele. Grãos de cobre. São pequenas frases extremamente interessantes, cheias. Grãos de cobre, horrores. A cristandade ou a Europa. E outro, a English of the Union. Eu vou primeiro contar a vida dele, ele viveu pouco, então vocês podem contar que vai ser curto. Professor, ele se dizia católico? Ele não é luterano, sempre luterano, sempre luterano. Os Schlegels eram católicos. O Augusto Schlegel, o Friedrich Schlegel, amaciado como judia do Schwerin. Certo? Depois passou para ele, mas todo ele tem ele vai ser grande amigo de Santo Clemente Martim Paulo, que combateu o romantismo, combateu o Heidegger. E o Friedrich Schlegel enganou ele a vida inteira. Bem, o Novalis, esse aqui então, ele era um fulano espetacular, mas espetacular. Pouca gente no mundo teve o brilho desse fulano aí. Pouca gente no mundo. Então, esse último aqui, o Tick, tinha 42 anos. Quando você é Novalis tem 24. Ele escreve no diário dele: hoje conheci Novalis, o maior homem do mundo. Ele é extraordinário, ele é inigualável, ele é sublime. A gente fica encantado de vê-lo, como ele fala, o tremendo dele, a voz dele. Mas uma coisa de louco. Todo mundo estava embasbacado com o Novalis. Ele era muito inteligente, nobre, muito fino, muito educado, muito elegante, é claro. Que pensava muito e tinha ideias extremamente ruins. Claro. Eu vou contar primeiro como é que ele vai morrer de amor e por quê. Claro. Ele era muito rico, certo? Então, ele tinha que morrer de amor. Qual é a doutrina dele? Todas as religiões têm fenômenos místicos. Santa Teresa, São João da Cruz, São Bernardo, tinham visões de Nossa Senhora, ficavam em êxtase, ficavam levitando no ar. Aí São Francisco subia até as nuvens. Santa Teresa ficava no ar e fazia panqueca enquanto estava em êxtase. Ele não era jogar a panqueca para o ar e pegar. Então, isso também acontece no maometismo, acontece no budismo, acontece nas tribos africanas, nas tribos selvagens. O êxtase é um fenômeno universal na religião. Falso. O êxtase é uma graça especial que Deus dá para algumas pessoas e não para todos. Nem para todos os santos, nem todos os santos entram no êxtase. Só para alguns. É muito raro. Essa ideia de todas as religiões dão um êxtase é falsa. O demônio pode fazer falsos êxtases. Simão Mago voava. São Pedro rezou para ele aterrissar, ele caiu assim, se para cá, se pôr no chão, aí claro, Simão Mago. Porque ele saía e voava. Ele evitava. Então, Novalis e os outros gente, todas as religiões têm que estudar inconsciente. Eles estudavam muitas religiões da Índia, os três. Tá? Então, era preciso provocar o êxtase. O amor é um fenômeno para eles, um fenômeno natural, que pode chegar, usando certas técnicas, chegar até o êxtase. E a pessoa pode morrer num êxtase de amor. Esse amor é sempre amor homem, né? Não, pode ser homem para homem. Não, mas todo homem, É a natureza para tudo. Pode ser para tudo. Para tudo espontâneo. Então, ele arranjou uma mocinha lá, uma menina de 13 anos, que se chamava Sofia. Muito bom. Porque na gnose, Sofia é o nome da partícula divina que caiu no mundo, que está presa em toda parte. Então, era uma coincidência para ele interessante.
A tal Sofia era uma mocinha nobre, mas não vivia em castelo de fada. Era uma mocinha de nobreza, mas muito pobre. Então, um dia cuidando de galinha lá no sítio que ela tinha, de pé no chão. Ele, ultra culto,